Após as refeições, a gente deve escovar o dente. E após o sexo oral, também? Anderson, o que faria se uma paciente sentasse na cadeira e falasse "arranca tudo" e não estivesse falando do dente? Anderson, o que as pessoas nunca devem botar na boca, mas elas sempre colocam? Tá começando mais um Hora Bolas, diretamente aqui do estúdio da WA Studios, né? Dos estúdios, WA Studios da Avenida Paulista. Eu sou Luciano Varela e comigo o Pastor e a Babi Muniz completamos essa mesa para trazer para você bastante entretenimento, esporte, bastante fofoca, o que você quiser ouvir. E para isso, a gente precisa da sua opinião. Você já foi no nosso canal de YouTube, você já comentou, já deixou seu like, já tá seguindo a gente? Não fez isso? Vai lá, comenta, eu quero ver fulano, por que vocês não levam ciclano? Ajuda a gente a trazer o que vocês querem ver aí, tá bom? Também nós temos Spotify, TikTok, Instagram. Vai passando aqui durante o nosso programa todo, vai passando todos os nossos canais. E hoje, para começar, temos uma visita muito legal. Eu vou até começar a falar assim, não é isso? Fala, pastor, tudo bem com você? Tudo bom aqui com vocês. Eu acho que vocês estão precisando. Eu acho que a gente... Hoje eu vou fazer um programa assim, ó. Ô, Dudu, dá pra gravar assim, Dudu? Dá o aqui só quem pode sorrir hoje é a Babi, né? Então tá. Hoje só a Babi pode sorrir. Só a Babi pode sorrir. Amor, nessa cara aqui tem um apartamento, tem um carro. não vamos falar sobre isso, tem que né, justificar gente? o investimento, né? Pois é, né? Então, mas assim, a pessoa que está aqui hoje tem propriedade para falar das coisas. O quê? Entendeu? Será que tem uma cárie e a gente tá sabendo? Né? Entendeu? Tem todos os dentes da boca? E os famosos que fez? Será que tem bafo os famosos? Eu quero saber se tem Os bafo. famosos, com certeza, se é famoso de verdade, cuida dos dentes com ele. Porque assim, o repertório de artistas que esse cara tem, tipo, nenhum festival de música teria. Assim, Quem tipo, é, pastor? Olha, tem gente como Belo, Bruno Marrone, tem assim... Galera do Pânico, a rodo, assim. O cara é simplesmente o dentista das estrelas mesmo. Muita gente coloca esse rótulo pra cima, mas esse cara é o dentista das estrelas mesmo, assim. E não bastasse, ainda toca a guitarra bem pra caramba. E não bastasse, ainda jogou muita bola. Tô falando do dentista, assim, que todos sonham ter. Anderson Bernal. Opa, obrigado, gente. Aê! Seja bem-vindo. Tudo mentira. Não, ó, é o seguinte... Realmente, vocês precisam passar pela... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Babilu, pastor, que é meu amigo há anos. A gente tem história para contar bastante para vocês. Boa. Vou falar quem tem bafo e quem não tem, hein? Eu quero saber. Hein? Vou falar, hein? Não. Vamos falar se o dentista é caro ou não. Vamos contar a história Dentista é caro. Eu vou te provar que não. Eu vou provar para você no bate-papo. Você pode fazer o bate-bola comigo que eu vou provar para você que o dentista não é caro. Eu quero saber disso bem antes. O dentista não é caro, o cara é consulta. Agora, vou fazer uma transformação tipo Gorete, que é ser Gisele, no pastor. O que vocês acham, hein, Babi? Ó, geral nele, mas tá precisando, né? Ia rejuvenescer ele uns 20 anos. 20 anos. Entendeu? Se eu rejuvenescer 20, ainda fico velho. Enganado. Não, mas o cara faz milagre, né? Porque você falou uns nomes aí que, pelo amor de Deus, sim. você colocar o antes e o depois ali, meu... Eu não citei o maior milagre que ele fez. Tipo, 2 milagres num dia só, assim. Ele conseguiu bater o recorde de audiência da Rede TV no dia que ele fez uma transformação que, assim, parecia impossível. Ele transformou a Gorete em Gisele. Nossa. Ele é o responsável por esse milagre. Esse milagre, na verdade, era um quadro que eu fazia, assim, a história que eu tava na Rede TV na época, não era na Rede TV, né? Eu tava na Rede TV, que eu tinha um quadro com a Olga Bon Giovanni. Eu fiquei 5 anos na Rede TV. Toda semana eu ia falar de saúde de manhã. Não sei se era a Daniela Albuquerque, que já estava no programa, depois foi a Daniela, enfim. Uma vez por semana eu estava lá na Rede TV e o Pânico Rede TV. E nesse meio tempo, o Carioca tinha uma dentadura que ele usava, não sei se era de Dilma, era uma dentadura podrona dele. Acho que era da Era uma prótese. É uma prótese que ele enfiava embaixo, assim. E eu sempre, na minha clínica, eu sempre tive laboratório de prótese. Eu tinha 4 protéticos lá, então a gente mexia com isso. Um dia ele falou, André, quebrou a minha peça que eu fiz lá, não sei em quem, a gente podia fazer uma outra peça? E eu falei, podíamos. E aí começou a minha história com o Pânico. Aí a gente fez uma dentadura nova daquelas podrona dele. Aí depois o Ceará foi fazer da Regina Halé.
Aí o mendigo foi fazer outra, aí começou. Ah, eu comecei na Regina Ralé. Regina Ralé, foi, foi. eu Aquela comecei lá. dentadura, foi, é verdade. Aquela dentadura que o Ceará usava, porra, parecia um... E a gente, eles iam no consultório, a gente dava risada. Porque era uma Parava o tira- escritório. Não, cara, parava. Sempre foi assim. Eu tinha um laboratório no fundo, assim, dentro da clínica. E a gente sempre foi um ponto de encontro. Minha clínica sempre foi um ponto de encontro, assim, zero frescura. Porque ser dentista é uma coisa chata para as pessoas, porque tem vinculado com medo, tudo. Então eu sempre quis tirar um pouco do estereótipo daquela clínica que cheira consultório. Então o ambiente sempre meu foi sempre muito tecnológico, mas principalmente ser muito humano. Eu acho que essa história de trazer como... Esse é o dentista lá de casa. Quem é o dentista? É o Bernal. Vai lá que ele resolve. Eu sempre tive essa pegada. Então lá a gente fazia essa coisa mais ambiente familiar. Beleza. Aí já fazia tudo pro Pânico. Daniel Zuckerman, todo mundo. Já atendia todo mundo. Rabin. Oi? Rabin Não, também. uma galera. Mas o Rabin não. O Rabin eu gosto dele pra caramba. Eu quero conhecer ele. Você vai apresentar ele, que eu adoro esse cara, mano. Eu quero conhecer ele. E essa semana eu conheci um cara que eu também gosto, que é o Bruno Suter, lá, o cara do Massacration. O Bruno foi na clínica essa semana. Eu falei, cara, eu queria te conhecer tanto, meu. Vira e mexe, ele tá no prédio. Pô, ele é uma Casa figura, da né? Kiss. É, né? É aqui. Foi aqui? É. Aí você sabe que eu peguei e falei, aí um dia reunião de pauta do Pânico, era domingo, né, pastor? Era quartas-feiras e domingos. A gente fazia duas. E Não, lá? terças-feiras e domingos. Aí eles estavam em reunião de madrugada, sei lá, a Sabrina ligou, assim, alguém ligou e falou, Bernardo, você vai fazer o caso da Gorete, porque você atende a Carol Trentini, as modelos mais tops assim. Naquela época, são clientes, são pessoas que eu atendi. Então, pô, quem é o dentista que atende as supermodas? Ah, o Bernal. Então, porra, o Bernal é Gorete, que a Gorete era uma mina que não tinha dente na frente, ela tinha uns dentes aqui, ela tocava o saxofone. Era Paula Veludo. Só tinha, Era só Paula tinha os Veludo. laterais, como a gente diz Você no lembra? futebol. Não lembro. Eu Porra. lembro da transformação da Gorete, mas que ela apareceu já, eu lembro dela já com dente. É, com e cabelo ela tocava bonito. aquele sax. Ela lá era no- Paula Veludo porque ela Paula não tinha os dentes Veludo. da frente, então ela Paula tocava Veludo. sax, que era uma imagem curiosa, assim, tipo uma mulher sem dente na frente Foi. com um saxofone na boca. Como a gente dizia na gira do futebol, só tinha os laterais. Não tinha nem Só goleiro, tinha nem lateral. atacante. e- Era isso, ela tinha só os que estavam pancada. Cara, pode falar? De repente, irmão, eu embarquei na loucura. E a gente fez foram 5 domingos. E por isso que ele falou da audiência, porque foi assim, foi numa crescente. Porque aquela época não tinha muito a gente na mídia social, nem tinha, acho, não sei, sei lá, que tinha, sei lá, não tinha. Era muito fraco. eu Era acho. fraco. muito E a televisão sempre, o Pânico naquele pico absurdo de audiência, né? No domingo, Aí, domingo. né? Horário nobre. E, cara, nesse rolê todo, no último dia da entrega, eu lembro que eu não fui pro ar, não fui pro palco. No dia da entrega, eu tava na festa que o presidente da RTV fez, e a gente estava assistindo a primeira transmissão 3D da Rede TV, foi aquele dia. E aí, cara, ficou 16 minutos na frente da Globo, que era a primeira, foi histórico o marco na entrega da Gorete. E aí, aquilo realmente mudou minha vida. Eu sempre falo que o Pânico mudou minha vida, entendeu? Legal. Porque depois daquilo, eu já tinha um andamento bom. Estou 30 anos formado já hoje, né? Mas naquela época eu já tinha um andamento bem bacana. Mas, cara, pensa num negócio que estava estourado. E eu fiz um antes e depois, a nível nacional, com a maior audiência do Brasil. Meu telefone ficou 6 meses. Eu tinha 3 linhas de telefone, elas não paravam de tocar. Elas não paravam. Eu sempre Meu falo, eu Deus. agradeço ao Roberto Martins, que era o Robertinho, que era o chefe de produção da Rede TV na época. Ele insistiu que eu fizesse esse quadro. Ele mexeu rápido para eu poder fazer Você esse chegou a quadro. pensar em não fazer em algum momento? Ou tem algum Não, medo? não pensei. É que era uma. Não, porque era minha praia, né? A mesma coisa, aquilo que eu domino. Então, pra mim, super fácil. Eu olhei a Gorete e falei, é bingo, vai dar bom pra caramba. Quanto tempo vocês querem? E foi assim, entendeu? Não, mas existia um lado comercial muito pesado, né? Então, essas empresas grandes de implante na época, elas entraram com tudo em cima da Rede TV para poder vir no patrocinado. Sim. E alguém lá dentro bateu o pé e falou, não, quem vai fazer é o Bernal. Porque ele já é de casa e a gente vai levantar um cara da casa. Porra, aí foi na direção essa história. Que bom. E aí deu certo. E aí foi incrível, porque dali pra frente a gente começou a fazer mais coisa ainda. E os caras cada dia eu era mais louco, né? E cada dia eu abraçava mais a loucura deles, né? Então eles chegavam lá, vamos bolar tal coisa. Eu ia lá e bolava, sempre gostei disso. Porque eu, na época, depois, acho que um pouco antes disso, eu fazia as maquiagens, muita coisa pro Jaime Monjardim, de dentes. Então eu fazia os filmes dele. Então, por exemplo, tinha
Um filme que o cara era pobre e depois, na verdade, ele era um milionário. Então eles pegaram um ator que era um argentino com os dentes ruins, eles paravam a filmagem, o filme, para eu fazer a boca do cara para ele voltar já no bilionário que ele era de verdade no filme. Foi um filme até do Augusto Cury que ele fez. Então nessa época eu fazia essas transformações para cinema. Então já tinha o know-how de fazer isso, né, em pouco tempo, né? E aí você continuou fazendo programa de TV. Aí Depois eu do fim do Pânico, tudo você continuou. Na Record. Continuei. tudo. Aí depois do Pânico... É que a história veio de antes, né? Aham, sim. A história veio da A música. gente começou a gente meio, começou né? na pancada já. Começou no que deu, mas a história veio antes. Porque eu era produtor de show. Eu trabalhava na Mercury, né, como Muniz. Eu adorava. Estudava de noite, então eu adorava música. Gosto de tudo. Sempre gostei de música, no geral. Mas aí eu não tinha o que fazer, eu trabalhava de noite, cara. Fazia produção de show. O que você fazia lá com o Muniz, assim? Aliás, um abraço pro Muniz, assim. Era a Miriam Hines, que era minha chefe. A Miriam Hines, que era... A Miriam Hines até hoje tá na... É Time for Fun agora, né? Não. Acho que ela... Não é? A Não sei. Mercury. A Mercury, não é? Mercury, é. Mas acho que, se não me engano, é Time for Fun. Não sei também. E aí, cara, eu fazia faculdade e aí eu trabalhava com produção de show. Já tocava guitarra, já gostava. E aí, cara, fazia só banda gringa. Então fazia o Ozzy, Dream Theater, aí vinha, sei lá, tudo que tinha. Joey Satriani, Steve Vai, aí são coisas de guitarristas, né? Que a Babi entende bem esses caras, né? Sim, Luiz conhece bem. ela deixa ela cantar aqui Adoro. rock and roll. Sei todos Canto os Ozzy. nomes. Canto Ozzy. Agora o Pericles você conhece, né? Ah, com Pronto, certeza, do Belo né? você conhece também. Pronto. Exalta. Exalta. O Belo, Aliás, eu Satriani, eu tenho uma história, eu entrevistei ele, né, porque eu tava no 89, e assim, tipo, o meu personagem era um personagem histriônico. Ô, Elemento, eu quero você, eu falava Era o assim, Pepe bem alto o Gonzalez, tempo né? inteiro. É. Pepe Gonzalez. Aí chegou assim, tipo, vai entrevistar o Joey Satriani. Aí eu falei, pô, legal, gostava dele bastante, assim. Aí quando começou a entrevista, eu quero o Joey Satriani. E ele é todo zen. Ele, olá, estou aqui. Aí o desgraçado conseguiu que eu terminasse porque eu falou assim, eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo que ele me fez falar baixo. E é um dos maiores guitarristas do mundo. Total, Sim, ele é, super nossa, famoso, maravilhoso. assim, Ele é. mundialmente, assim. Ele é um gentleman. Mas deixa eu entender. Peraí, vamos dar um pause aqui, que senão vai deixar a cabeça do povo lá e a minha já tá meio louca. Eu já tô até perdendo os cabelos por causa disso. Você já era dentista ou não? Não. Ou surgiu a vontade de ser dentista no meio do caminho? Você começou como produtor e quis mudar? Não, nessa época eu fazia facu de odonto. Não, eu jogava bola, né? Tá. Começou lá atrás a história. Como jogador também. Depois a gente fala do seu... Aí depois disso, eu sempre quis cuidar da saúde de alguém. Eu sempre fui um cara muito amoroso de saúde. Então, se tem um problema, eu gosto de ajudar. Eu já entendi que ali era o meu ponto forte. Eu queria ajudar na área da saúde. Eu sempre fui um cara muito humano nesse aspecto. E sangue, pra mim, é que nem água. Eu sempre achei tudo muito normal. E eu tinha o meu irmão que já fazia medicina, e meu pai falava, faz medicina. Eu falava, pô, tem que estudar pra caralho, pai. Eu não vou fazer medicina, como se eu tivesse que estudar odonto, né? Puta nabada, né? Que tomei, porque total, foi a mesma coisa. não muda. Ah, então tá bom. Então aí eu acabei indo pra esse lado. E aí, como eu estourei meu joelho inteiro, não queria mais jogar bola, eu já prestei odonto e fui embora. Mas eu queria estudar de noite também, porque eu sempre fui meio noturno, né? Aí você Sempre. fazia odonto e trabalhava Eu numa trabalhava produtora. tipo quinta, sexta, mas de vez em quando. Aí quando eu me formei, sim. Aí a história fecha. E eu acho que é legal a galera de casa ver as coisas. Sim. Como você cria uma carreira, às vezes? Você cria uma carreira, às vezes, na oportunidade. Claro. A história de vida das pessoas é muito interessante para você até poder se olhar e ver que a gente está fazendo aqui é um relacionamento que eu conheço o pastor há, sei lá, tantos anos. E a gente se trombou depois na Record, e depois foi na Jovem Pan, e depois veio para a Rede TV, e depois foi na Band, sei lá. A gente sempre... Porque o relacionamento faz toda a diferença, né? Na vida da gente, porta aberta é sempre Sim, super total. importante. Então, as nossas histórias, a minha e do pastor, se cruzam, assim como... A Babi também, porque era pânico. A gente tem uma conversa para ter em comum. Então, as histórias, você vê como a gente traça. E os caminhos, parece que eles acontecem de repente. Essa história de eu ir para a televisão e eu começar nessa carreira, quando eu fazia odonto, quando eu me formei de dentista, eu não tinha paciente, porra. Eu não tinha ninguém. Esses dias eu postei uma foto, cara, da minha primeira clínica, zoada. Zoada, cara. Sei lá, tinha 55 mil curtida, um negócio que eu nunca tive na minha... Um bagulho sinistro, assim, no meu stories. Um número, assim, astronômico. Deu falando, começou aqui, uma clínica velha que eu tinha, entendeu? Aonde que era? Tipo, na Vila Mariana. Aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, mais São Paulo. Tipo, um número astronômico, assim, falando, pô, as pessoas curtem a sua história, né? Curtem.
Porque a frescura, essa coisa meio, pô, blasé não pega, meu. Isso E é aí já bom. foi, né? E é bom pro povo saber que você não começou lá de cima, né? a Você história carregou é bastante pedra, né? A história é louca. Aí nessa história, quando eu me formei, não tinha paciente. Aí eu falei, cara, vou trabalhar com produção de show. A Miriam é minha amiga, o Stan, que é um cara que eu almoço até hoje, uma vez por semana. Ele ainda trabalha dentista, mas trabalha. É um cara que é mais da produção. Aí a Miriam me chamou. Eu trabalhava numa época com uma banda chamada Dr. Sim. Sim. Eu era amigo dos caras, eu tocava. Ah, vai ter um show não sei aonde. Aí eu comecei a cuidar. Um período pequeno eu era produtor deles e cuidava também de uma pequena agenda. Isso foi meio rápido, entendeu? A partir daí, eu não tinha paciente, então eu viajava. Aí, de repente, eu conheci uma diretora de televisão chamada Ângela Caran, da Gazeta. Sim. A Ângela, na época, ela era do canal universitário. Aí a Ângela falou, cara, tem uma pauta para você fazer no canal universitário sobre implante. Está começando essa história de implante, você não pode fazer para mim? Eu falei, claro, Ângela. Só que o que eu fiz, irmão? Aí eu pulo do gato. Aí vai a galera, né, que está em casa aí, presta atenção. Oportunidades, elas passam e você tem que se ligar às vezes, porque é nela que você pega e vai. Falei, o quê? Vou na televisão? Porra, canal universitário, pode ser o canal do seu José, qualquer um. Eu falei, cara, eu vou criar 25 pautas. Cara, eu era roteirista, eu fazia produção, eu perguntar alimentos e detergentes. Que tipo de escova? Laser, eu criei pauta meio pastor, né? Tipo, a lá pastor. Vou falar sobre laser odontológico, sobre luz, aquelas luzinhas de endurecer a resina. Eu falava, a minha pauta vai ser Star Wars, vai apagar a luz do estúdio, eu vou chegar com um monte de luz e vai falar, tá vendo, gente, essa luz não corta, isso é só uma luz. Então eu comecei a criar alimentos e detergentes. Eu comecei a pauta comendo maçã. Para falar, escuta, em vez de você comer uma bala, come um teco de maçã, porque a maçã vai chegar ao teu maior, a bala não. São dicas que as pessoas não esqueceriam, dicas populares. Escrevi tudo, beleza. Ela falou, porra, você fez 25 pautas, vamos fazer 25 programas. Peraí, só voltando. Maçã corta bafo? Dica do Bernal agora, hein? É boa. Dica do Dá essa Bernal. dica aí, porque Nossa, eu acho que eu vou comprar um monte. Eu vou dar com a maçã na pra bolsa. dar Não pra só pessoas maçã, de presente. não só maçã, alimentos mais fibrosos, alimentos detergentes que a gente chama. E vou te falar? É uma das pautas que mais bomba na televisão quando eu falo de alimentos detergentes. São os alimentos que limpam realmente. Então, assim, olha que loucura. É tiroteio, né? A gente vai virando o assunto do jeito louco aqui, né? Aonde? Aí, agora eu vou fazer o quiz, hein? De frente com o Babi. É isso, né? O quê? Ai, meu Deus. O mau hálito tá na origem. Olha eu, Ó. pegando a ideia. Fica à vontade. Calma, Isso, professor. vai lá. Calma. Agora é você que Depois, vai pensar, depois Babi. você me pega. Você responde pra ele Agora, hein? O mau hálito, ele tá mais na boca ou tá mais no estômago? No estômago. Tá, você. Agora eu já me misturei. Vou Né? dizer na língua. E aí? E eu acho também que é estômago. Olha aqui a crendice popular. O mau hálito tá 96% na boca. E 4%, olha que louco, é dado novo. Não acredito. E 4% no intestino, não é no acredito. estômago. Intestino? É. Só? Olha que loucura. Sendo que Intestino? dentro da boca, 70% está na língua. Aí vai a pergunta. Vocês usam raspador de língua? Eu uso todos os dias, Que 6 mal. vezes aqui. É isso. Ah, você falaram que tinha alguém que usava. Eu Raspador de língua custa R$3, R$5. Dá ruim ou é bom? A melhor coisa do mundo, porque tira aquela saburra, sabe? Então, toda vez que eu acordo em jejum, vou lá. Sepa. Aí É depois eu isso. escovo os dentes. Cara, porque ele tira o mau hálito. Aí entra na história do quê? Já vê que eu fiz já Sim. peguei o gancho dela. Tá né? vendo? boa. ó? Já peguei o gancho dela. E, a- Não vou te dar maçã, fica tranquilo, não vou te dar maçã. e aí vem o alimento detergente, todo alimento, tipo cenoura, maçã. Porra, maçã é incrível, porque a maçã ele quando você tritura e coloca os dentes e você faz aquele movimento, ele raspa na superfície e ele anula a saburra também que está na boca. Então, assim, a dica é, se você tá de tarde, que nem a gente, então a gente tá gravando, pô, é difícil você falar pro cara, traz um potinho de maçã. Mas às vezes a pessoa leva uma maçã no bolso, na bolsa, alguma coisa. A sensação de limpeza com a nível de hálito, ela se dá muito maior se você comer um alimento detergente, um alimento que tenha, que você faça esse movimento, tipo a maçã, do que qualquer bala. A bala não tira mau hálito. Legal. Ó, ping. Tá vendo? Você aí, se alguém te oferecer uma maçã, cuidado, pode ser bafo. Olha, Hã? se você tiver um namorado, um ficantezinho, que você fala assim, não dá. Leva e fala, amor, come aqui, ó.
Dá uma maçãzinha pra Come ele. aqui, ó. Sem Só ser come. maçã do amor, né? Sem Come. maçã do amor. Maçã do amor não, né? Não. E mais uma dica: se você morar no paraíso e alguém te oferecer uma maçã, não aceita, que pode ser a serpente. Agora, cara, é foda. Como é que você fala pra pessoa que ela tá com mau Né? hálito? É dando uma maçã. Você falaria, Babi, pro seu namorado, por exemplo, pô, se você sentisse aquela parada meio estranha, pô, você tá com mau hálito? Ah, eu falo. Você é bocudo, Ah, você eu falo. Eu falo aqui, meu querido, vamos passar fio dental? Vamos passar um fio dentalzinho, gostei dessa ideia. Ô, Babi, entendeu? Vamos eu já passar o faria fio dental? assim, ó. Eu falo, você passou o fio dental? Esqueceu? Bota lá. Faz Passa assim, o fio dental. Babi. Eu Só sou chama- chata. Faz assim, ó. Fica Não, é cara, menos- essa ideia do fio gente. dental é do cara. Fala, ó, vai passar o fio dental? Sim, porque depois você vai beijar. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Querido, já passou o fio dental hoje? Então vai lá passar, por gentileza. É, faz sentido. Sim. Agora, faz sentido. você falou, tipo, você tinha uma carreira como produtora, assim, bem sucedida, você cuidou do Dr. Sim, que pô, era uma super banda, assim, Foi. talvez os maiores músicos, assim, sejam aqueles Sem três dúvida. lá. Então, assim, Sem dúvida. você começou com essa história da música, aí, vou ser dentista. Por que dentista, que é uma profissão que tem tanto preconceito, tanto medo, né? Tipo, que mãe que não fala, se você fizer tal coisa, te leva pro dentista, assim. Por que você escolheu essa profissão, assim, tão amaldiçoada, digamos assim? Pois é, porque na verdade eu tinha outra visão disso, né? Eu falava, pô, eu não quero. Meu pai sempre botou uma coisa na nossa cabeça assim: olha, filho, tenta não ter ninguém que mande você no seu trabalho. Tipo, não tenha patrão, vamos dizer assim. Então, tanto que meu irmão virou médico, minha irmã advogada e eu virei dentista. Meu pai sentia isso com bastante pressão. Então, ele fazia com que a gente fosse para cima. Eu sempre gostei da área médica, né? Só que eu achava que medicina eu tinha que estudar muito e odonto eu não ia ter que estudar muito. Mas Puta louco. para ser dentista, não. Sim. Aí você faz a medicina sempre tinha antes, hoje já sabe que não é bem assim, né? Mas que as duas são profissões, inclusive a odontologia é uma área da medicina, né? Sim. Então assim, a faculdade de medicina era um ano a mais, depois tinha residência. A odonto É. não, eram 5 anos e tá beleza. Aí eu falava, vou ter que estudar menos para ser dentista. Mas eu queria alguma coisa da área da saúde que eu tivesse liberdade, cara. Eu sempre fui muito livre. Assim, que eu pudesse. Eu sempre fui muito empreendedor, então que eu pudesse conquistar essas coisas numa cabeça de moleque de 17 anos, meu. Formei com 21. Porra, então para mim era tudo festa, né? Eu achei que ali era uma coisa mais simples, é um engano meu, cara. Que depois eu fui muito mais além, né? Eu fui fazendo várias especialidades, eu quis ser um reabilitador, eu quis ser um cara que trabalha com sistemas 3D. Foi uma loucura, na verdade, que eu virei um puta doente do estudo, assim, porque eu curto, né? Aí o amor veio assim, irmão. Mas principalmente por gostar de cuidar das pessoas, eu gosto muito. Todo mundo tem meu telefone, Paulo, pode ligar 24 horas por dia, não tenho frescura. Eu tenho uma proximidade tão forte que, assim, me ligam sim, mas para jantar, para ir viajar, para final de semana, que vinho você tá tomando. Porque eu dou liberdade, falo, cara, você tem meu telefone, tó. Aí ele deve dar Liga pra bastante mim. vinho pras pessoas, que você sabe que vinho deixa o dente tudo Deixa o dente aqui. É. Vermelho? vermelho. Amarelo? Vermelho? Mancha, né? Que Vinho, diz. vinho. Mancha, charuto. mancha. Charuto? Charuto fode o cara, né? Ah, eu ninguém tenho falar. uma dúvida. É. Eu não sei se é verdade, mas falam que o Beto Carreiro morreu de dente. Ainda bem. sim. Beto Carreiro? É. Tipo, eu queria saber se essas coisas acontecem Morrer de mesmo, de dente? morrer de É. dente. Porque É, ele não morreu tinha de dentadura. infecção. Porque não tinha dentadura. Morreu de dente. Tinha dentadura. Eu vou bater nele. E ela falando sério, cara, existe mais. Porque eu queria hoje, saber. escrevi uma matéria escrevi uma matéria essa semana para o Correio Brasiliense. Eu escrevi uma matéria. Toda semana, toda semana eu estou escrevendo uma matéria para um jornal. Não sei se foi para Caras também, eu escrevi para o Estadão, enfim. Sobre. Aí ela falou, a Babi tocou num assunto incrível. Que ela Sim. falou assim: a boca. Você pode morrer com uma infecção bucal? Essa que é a pergunta, acho que É. talvez mais você vê. Quem era famosa que teve uma infecção? Ah, Renata Banhara, lembra? Que É, teve uma infecção. também teve. Então, a história é o seguinte, e essa história acontece porque, assim, a bactéria... E hoje eu escrevi uma matéria sobre pâncreas. Pô, cara, problemas no pâncreas, é o tipo de carcinoma, câncer de pâncreas que vem, porque também pode ser a porta de entrada da boca. Cara, Meu Deus. a revolução sobre isso é muito incrível. Vamos lembrar que a boca é o lugar mais sujo do corpo. isso que eu ia Mais sujo do que onde você imagina. Tá É. vendo? Sério? A boca... Vocês sabiam que a boca é o lugar mais sujo do Gente, corpo? não Assim, de sabia. entrada, é a porta de entrada. Então, a boca você tem várias bactérias. Vamos entender que a Tendo uma pessoa tem higiene uma... legal, ainda Vou assim... passar uma alguma- fita na boca. Tem. Tem. Mas vamos lá. Quem tem a higiene? Quem não tem? Porque qual é o princípio? O princípio é você não ter nenhum foco de infecção, certo? Se vamos supor que eu tenho um machucado na mão.
dá um corte na mão. Se eu não cuidar, vai infeccionar. O que acontece na boca? A pessoa às vezes tem cárie, e aí vem a maior bandeira da minha vida, que é a prevenção. Por isso que eu falo que saúde não é moda. Eu sempre falo, saúde não é moda, que vai ser o nome do meu novo programa, se Deus quiser. Saúde não é moda, está registrado, por isso que eu estou falando. Não, esse é outro. Esse é o que te faz sorrir. Esse é mais novela. O outro não. O outro é uma loucura que está vindo, que é para falar justamente das paradas assim que tem durante os memes da semana, depois você explicando com um cara sério. E depois trazendo um influencer que falou sobre isso. É bem legal. Mas nessa história do meio de entrada de infecção, pensa aí, ó. Você tem uma cárie e você não sabe, porque você não vai no dentista. Você acha que não tem que... Você olha no espelho e acha que está tudo limpo. Na verdade, não está. Porque de 4 a 6 meses se forma uma bactéria que ele não é mais... Você não consegue mais limpar com a escova. É uma bactéria que ela é mais madura, que ela vai tocar o teu dente, depois dos 30 para frente ali, na parte do osso. Por isso que você vê, às vezes, uma pessoa mais velha que fala, os dentes ficou velho, o dente caiu. Bom, balela. Que antigamente a gente não sabia que a limpeza dental... Tudo. Aí teve que arrancar tudo. Então, porque antigamente você limpava só por cima. É tipo jogar sujeira embaixo do tapete, sabe? Você não sabia. Hoje você tem máquinas incríveis, você tem técnicas incríveis que são super rápidas. Que você tira a bactéria. Se você não tem bactéria, você não tem perda óssea, porque a bactéria fica assim, você, ó. Se eu ficar te tocando assim, que nem eu tocando o pastor, uma hora vai encher o saco e ele tira a perna. O osso, ele é muito sensível. Então, se ficar a bactéria ali, ele vai retrair até soltar. Mas vamos voltar na questão bucal, para fechar a pergunta de pode morrer por causa de infecção bucal? Sim, a boca é a porta de entrada que se dá por onde? Você tem uma cárie. A cárie cresce, acaba dando um problema maior. Te dá dor ou não te dá dor, você não vê, morre um dente teu, dá um problema de canal. O que é a morte? Quando fala canal, eu estou falando de um jeito bem popular. Não adianta falar em termos científicos, não fica sem sentido para a gente aqui. Então, teve que ter um tratamento de canal. Canal é quando morre o nervo do dente, que é uma carninha. Se você não trata esse canal, às vezes tem dor aguda que o cara... às vezes não tem dor. Se você não trata isso, tem a bactéria. A bactéria fica rodando dentro do osso. Só que esta bactéria, você esquece que tem a terminação nervosa que sai dente por dente, vem para cá num nervo que a gente chama de trigêmeo, nervo principal, e dali ela espalha. Mas vamos ir para a corrente sanguínea. A via de acesso de todos os dentes pode cair na corrente sanguínea. Essa bactéria... É uma bactéria que, quando ela cai na corrente sanguínea, ela pode dar uma doença chamada endocardite bacteriana, que é isso que mata. Porque você causa uma infecção, uma septicemia, você causa um problema tão sério que aí entra que nem a Renata Banhara, ela tinha um problema, ela tinha um dente que estava, acho que, canal tratado. Eu não vou falar o certo porque eu não vi o caso clínico, mas foi exatamente isso. O dente infeccionou, foi para a corrente sanguínea e ela quase foi embora por causa disso. Meu Deus. Eu tenho um exemplo típico dentro da minha casa. Olha que loucura, o meu irmão, médico. O dente dele, ele nunca teve uma cárie, o dente dele rachou. E aí a Babi vai entender. Eu tive isso dentro da minha casa, o dente dele rachou. E ele estava de plantão, tá? Demorou uma semana para ir. Quando ele foi, o cirurgião com o maxilo fez a extração, fez tudo bonitinho, mas essas bactérias já tinha, depois que a gente viu o exame, já tinha ido para a corrente sanguínea dele. Ai, meu Deus. Uma semana depois disso, ele acordou e não conseguiu levantar da cama. Ai, Jesus. A bactéria saiu daqui, foi pro coração, desceu e foi. Aí ele tinha uma hérnia. Sistema aqui na região do sacro, aqui embaixo, atrás, na coluna embaixo. A bactéria foi lá, inflamou, pinçou a coluna dele e não conseguia andar. Eu vou resumir para vocês. O irmão ficou 6 meses de cama, com dor constante, com catéter aqui, médico. Ele demorou 9 meses para voltar a andar, por uma infecção de dente. Então, assim, brinca para ver. Ô, gente, brinca vamos pra ver. no dentista. Aqui, ó, o contato do doutor, pelo amor de Deus. Todo mundo limpando a área mais suja do corpo, que é a boca. Entendeu? Tá vendo? E eu Agora, sei. e você Sabia disso, pensou não. que era outra coisa, Eu né? achei que fosse outros lugares, Você que eu não vou citar viu aqui. que eu dei uma de Drauzio Varela dos dentes agora, né? Eu falei sério, né? Drauzio Varela dos dentes, uma loucura. Deu um primo, né? Gente, eu tô Nem chocada. pensa. Doido. Agora Acontece. sim, muita gente não vai no dentista, por quê? Porque existe para muita gente essa verdade e para você essa lenda de que o dentista é caro. Assim, a coisa acho que mais espanta a pessoa do dentista é o medo de quanto ela vai gastar. Tipo, afinal de contas, o dentista é uma coisa realmente cara, como a gente acredita? A Babi Não. falou que é Ai, ó, caro. eu acho A caro. Babi falou que é caro. Não. Ó, sabe por que eu acho caro? Porque, ó, os dentes do meu pai teve que arrancar tudo. Ele já tem quase 70. Aí teve que arrancar tudo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, vai ter que arrancar tudo. Aí foi lá, fez o raio-x, fez aquele negócio, um panorama. Tem que arrancar. Arrancou tudo, gente.
Mas Quando vamos me lá. passou o orçamento Você deixou o pra carro. colocar o dente na boca do velhinho, eu falei, ô pai, Jesus amado, meu pai. Você deixou o rim. Pai, o que custa cuidar do dente, cara? Por que você não vai fazer uma limpeza? Aí, pronto. Eu não sei, era Agora- 400 reais uma Ó, limpeza. agora você chegou no assunto. Dentista é caro? Claro que não. E eu sou capaz de ficar aqui a tarde inteira discutindo com vocês, não eu vou explicar o porquê. Você acabou de falar a palavra mais importante. Por que você não foi fazer uma limpeza? Mas vamos voltar com você. Olha eu no seu quiz de novo. Você que é dona dele, mas eu tô me apoderando da conversa. Vamos lá, vou fazer uma conta com ela, tá? Principalmente com a mulher. Eu posso comparar com vocês outras coisas. Vamos lá, mas esquece. Esquece que vamos se despir que nem no teatro agora. Preciso saber a verdade. Tá, Você faz a unha toda semana? toda semana não, a cada 15 dias. Legal. Você faz um pé e mão. Quanto você gasta mais ou Pé e menos? mão. É carinho. Fala, pode falar, É uns sem medo. 300 e pouco a O cada quê? 15 dias. É É, isso, porque 200. ela é colocada. Eu faço por 250, É quer? querida, essa unha é colocada, vocês acham que mulher é caro, meu amor? Mulher é Aí, caro. Você ser é uma mulher é robô? caro. Você é uma robô? Esse cabelo aqui, ó, É. é 10 mil reais. Então, Cabelo então esse aqui, 300 não, foi só, Jesus. 300 foi só na 300 na foi só a mulher. cada 15 dias nessa unha. Eu vou fazer a conta, que era isso, vocês vão entender. 300 a cada 15 dias, certo? É. Então a Babi gasta 600 reais por mês, a média. Isso. Vamos botar até menos, se você quiser. Vamos botar 500 reais? Ah, bora, 500. Vamos botar até menos? Vamos botar 400 reais? 400. Ó, você viu, no padrão dela, você viu que eu abaixei o padrão dela. Sim. Se a pessoa vira para mim e fala assim, eu gasto 70 reais por semana, existe? Pé e mão de 70, ou só mão, ou só pé? Acho que existe, Eu tô assim. falando... Se for fazer normalzinho. Unha normal, natural. Unha normal, não unha em cima da unha. Pronto. Entendeu? Vamos supor, é isso. Vamos pro popular, vamos pro real. A pessoa gasta lá 70 reais por semana, 4 vezes 7, 28, 280 reais por mês, certo? Certo. Eu tirei você. E você tá aqui, num patamar 3 vezes mais caro que isso. A sua realidade. Estou na realidade da pessoa que paga 3 vezes a menos. 280, certo? Vezes 10 dá 2.800, vezes 12, que é um ano, vai dar 3.400 Peraí, vezes 10, reais. por que vezes 10? Porque são 12 meses, né? É. Estou multiplicando. O ano inteiro da pessoa, 12 vezes 280, que dá Dá 3.350, 3.350, 3.300, 3.400. Então quer dizer que Babi vai fazer a unha e gasta 3.400. A Babi agora é uma mulher, tá? Tá. Então a Babi vai e gasta 3.400. Na verdade, a Babi gasta 7 pau. Mas ela gasta 3 pau e 400. Quanto custa uma limpeza no dentista? Ah, uns Normal. 400 reais, assim, onde eu fazia, né? Legal. Onde eu faço, assim. A média... Que agora eu vou lá no seu. Sim, agora já tá. Você conseguiu Nós dar vamos um fazer o desconto? Gorete com ele, você esqueceu? Nós vamos gravar. Consegui fazer um. Esquece, nós vamos gravar, vamos fazer. Aí, Vai fazer um carnê com ele. vamos Babi. fazer. Aí, uma limpeza de dente custa em média a Babi. Vamos falar na realidade da Babi. Babi, então, gastou 600 reais por mês. Vamos para o seu mundo. A Babi gastou 600 reais por mês, então ela gastou 7.200 por ano. É. A limpeza que a Babi fazia era 400 reais. É. Quantas vezes por ano você fazia essa limpeza, normalmente? Eu faço 2 vezes por ano. 2 vezes por É. ano. Vamos colocar mais uma, porque depois dos 30 chega na história que você falou. Por que você não foi limpar e perdeu os dentes? Que a gente já sabe que a cada 4 meses é a limpeza ideal. Entre 4 tem que e ser 6. 4 meses? 4 meses é que nem depilar, mas eu sempre falo, né? A depilação você faz, fazer a sobrancelha, você vai cortar o cabelo, nem deixa. Agora, você não pode ir no dentista a cada 4 meses, por quê? Vou provar. Então, se você for 2 vezes por ano, mas vamos falar mais uma, se você for 3 vezes por ano, a 400 é 1.200. Quanto você gasta de unha? 7.200? Quanto você gasta de dentista? 800 reais? Ou vamos fazer mais uma? 1.200 reais? É. Dentista é caro? Aí eu estou explicando que ele não é caro por quê. E também não estou tirando o valor da unha, não. Eu estou falando, vamos fazer o seguinte? Em vez de você ir a cada 15 dias, você vai fazer... Porque, na verdade, eu faço essa comparação quando a pessoa vai toda semana, tá? Eu falo, pula em quinzena. Vai a cada 15 dias, pelo menos você vai no dentista. Não estou desmerecendo. Você gasta 3 vezes mais com unha do que você pode gastar no ano com dentista. Não, mas dente é saúde, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, mas aí é que tá. A gente acabou de fazer uma brincadeira para mostrar para vocês que o dentista não é caro. Não é caro. Porque a gente está falando de prevenção. Sim. Estética, aqui, ó, Ai, você precisa sim, fazer. estética Quer ver? Ó, você é. precisa fazer essa unha?
Precisa. Não, normalmente. Você não Oi. precisa. Normalmente? Você poderia só pintar se quiser. Ah, se eu certo? quisesse, não precisava. era só Pronto. fazer. Mas você ia gastar R$70, em vez de gastar 70, eu digo assim, eu tô sendo um número normal para as pessoas que estão assistindo, que elas vai entrar para elas. Sim, mas você gasta 300 porque você bota um gel. Agora, o normal mesmo, se fosse só pintar, era 70. Então, o que eu quero dizer? A limpeza de dente, ela é barata. Agora, a estética de lente de contato que eu faço o dia inteiro, é óbvio que ela é mais cara, porque tem um valor agregado no material, do estudo do profissional, de tudo que ele faz. Então, resumindo, o dentista não é caro. Mas nesse caso que você padrão. falou da estética, assim, o dentista para estética, tipo, quanto custa essas porcelanas, por exemplo? Isso é caro, não é? Depende muito do que você está usando, porque hoje em dia existe um trânsito de estética, muito de resinas e porcelanas, mas eu queria só voltar um degrau para trás para dizer o seguinte para vocês. Manter a boca sadia não é caro. Porque quanto custa uma escova, uma pasta, um raspador de língua? Eu já fiz conta. Com R$10, 12, 15 você consegue. Agora, para o cara comprar um maço de cigarro, que custa sei lá quanto, 15 pau, ele compra um por dia. Ah, não sei. Limpar a boca é uma questão de cultura. É cultural. Lá que falou pro cara, fiozinho dental, hein? Não vai ficar zoado, não. Porque é uma questão de cultura. Vem falar que é pra rico. Então, eu quebro o maior pau. Quando eu falo, dentista é pra rico, eu falo, você que é vagabundo. É cultura mesmo. Você é um vagabundo que você não escova o dente. E eu falo, você é um puta do vagabundo, dorme pra você escovar o dente, né? Eu conto aqui quem é que sabe. Eu sei quem é que dorme pra você escovar o dente. Como o cara você abre a boca sabe? o cara fala pra mim, eu olho sempre pela língua da pessoa. Eu olho sempre pela saburra. Eu consigo ver em volta se o cara cuidou ou não. Não dá pra mentir. A gengiva sadia... Vai a dica do Bernal também. Gengiva sadia. Tem que parecer uma casca de laranja. Depois você pega na frente do espelho, sorri, pega o teu dedo e passa assim em cima da gengiva para ela ficar seca. Se ela estiver rugosa e não brilhar, ela é uma gengiva sadia. Se ela estiver meio com aspecto brilhoso, muito brilhante, ela está com algum tipo de problema na gengiva, tipo gengivite, inflamação. Então, parecendo uma casca de laranja, é uma gengiva sadia. Muito brilhando, a gengiva A minha pode irmã ter fica algum problema. falando isso, sabia? A minha irmã fala assim, olha lá a gengiva. Eu falo, ai, pelo amor de Deus, não vou ficar olhando isso. Ah, eu acho que tá com gengiva. Eu falo, ai, coisa horrível. Ficar reparando a gengiva da gente não é dentista, né? Vai ficar reparando a gengiva das pessoas. Mas hoje você vai reparar. Por quê? Como você já sabe, você adiantou um pouco, mas eu vou te fazer a pergunta, porque a gente tem que fazer pergunta, né, pastor? Certeza. Aqui, ninguém fugiu da raia até hoje, eu quero saber se você vai fugir ou não. Até suando. Deixa eu tomar uma água primeiro. Vai tomando uma água Ora enquanto eu faço a bolas. pergunta pra você. O bom é que tem bastante coisa dele, né? Assim, Né? É, porque hoje você vai ficar de frente a... Quero saber se você topa ficar de frente com o Babi. Topo. Porque nós temos um estagiário aqui, que você sabe, começamos agora, programa novo, não temos um patrocinador ainda que consiga bancar o cachê da Babi, que é bem alto. Então nós tivemos que contratar um estagiário da 5ª série. Então a Babi tem um estagiário próprio que faz com que nós temos umas perguntinhas muito legais. Ótimo. Então, você já topou, não vou nem fazer outra pergunta de novo, senão ele vai fugir, viu, Babi? É de frente comigo. É. Demorou. Você vai ver, então. Vamos. Então hoje ele vai reparar bastante na sua boca, viu? Vai, né? Se prepara. Agora, assim, você um dia, você meio que trouxe a Gorete de volta para um mundo que ela sonhava, de se sentir bonita, de se sentir bem, de se sentir uma pessoa que não incomodava, assim, vamos dizer. E você proporcionou a ela uma nova vida, você deu uma segunda chance para ela. Depois disso, ela voltou a te procurar? Nossa. Eu lembro que você colocou à disposição dela, falou assim, você pode ir. Ela chegou a te procurar? Cara, eu acho que o pastor sempre me surpreende. Ele é um cara extremamente inteligente. E ele tem as sacadas assim que eu falei tanto sobre esse assunto durante esses quantos anos? 13, 14, sei lá, 12, 13, 14. Que essa pergunta nunca me fizeram de fato. E eu tenho uma resposta para você que vai chocar vocês. Vai chocar. É uma resposta que choca. É a história da cultura que eu acabei de falar para vocês. Depois da gente ter feito tudo aquilo... Não foi vai só- me dizer que ela perdeu os dentes. Não, pior. A questão não é de perder. A questão é que quando a gente fez o marido, quando a gente fez ela, eu por fora também a gente fez o marido. Que era Sem uma outra falar pra situação. ninguém. O marido chegou lá junto com ela na primeira. Eu falei, cara, vamos fazer o marido? Eu dei ideia na hora, o Alan... Era o Alan, não. Não, eu não sei quem que era. Aceitou na hora. Falei, vamos fazer o marido também, porque ele tem falta dente. O dele é mais leve, mas vamos fazer? Tudo bem. Depois da entrega da Gorete, depois do glamour, porque eu não sou um cara, eu sou só um dentista.
Eu não sou um cara artista, eu sou um dentista, é diferente. Minha profissão é ser um dentista que cuida da saúde dos outros. Hoje eu sou um comunicador, depois de 17 anos seguidos dentro da TV. Então acho que eu tenho o meu papel de apresentar, principalmente o papel de promover a saúde das pessoas. Mas nesse caso, pastor, é uma coisa muito louca, porque quando acabou o programa, no dia seguinte, estava um caos a minha clínica. Um caos. E eu tentei falar com a Gorete, não consegui. Aí eu liguei para o produtor, que eu não sei quem que era na época. Falei, me acham ela, porque eu preciso falar com ela. Eu terminei ela faz 3 dias. E ela foi no Marco Antônio de Biagi fazer o cabelo, eu não tinha conseguido falar com ela. Eu queria saber como ela estava. O importante é o pós. Eu estava focado no meu tratamento, não o que ia dar. O que ia dar eu já sabia, eu sou profissional, é o que eu faço. Eu sabia que estava tudo certo, só queria saber se ela estava confortável. É diferente, né? Estética, ok. Porra, televisão você faz o que você quiser. Você faz o fake se você quiser. E talvez por causa dessa minha segurança de ter feito a Gorete, que eu fiz depois de Transformação da Face, que eu fiquei 7 anos com a Ana Hickman lá fazendo, eu fiz 95 casos desse. Então, assim, e veio a pandemia, a gente parou por causa da pandemia. Eu já estava 7 anos no quadro já na Record, já com eles hoje em dia. Com a Renatinha, com o César Filho na época, e com a Tice e com a Ana Hickman. Então, assim, eu tentei achar essa mulher e não conseguia. E meu telefone bombando, aquela loucura da crise, eu tenho que atender, passou 5 dias, a Gorete, tá bem. Depois de não sei quanto, não sei se foi 15 dias que eu for fazendo esse recall. Ela sumiu. Eu nunca mais consegui achar ela. É uma questão cultural, Babi. Porque ela não cuidava. Aí eu tenho que falar a verdade, né? E por perder, era uma questão cultural, porque ela não escovava. Depois que eu fiz o trabalho, a probabilidade dela continuar não escovando, depois de todo o ensinamento, era muito forte. Mas assim, o dela, eu não sei como é que funciona, né? Tipo, você colocou todos os dentes com aquele negócio de parafuso, essas coisas? Não, a gente não colocou implante. O dela foram peças que chamam-se próteses fixas. Pensa numa ponte. A ponte não tem 2 estacas e tem a ponte no meio que você passa, né? Por isso que a gente chama de ponte. O dente também, eu fiz como se fosse uma ponte nela. Ela tinha 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, 6 dentes. 2 aqui, 2 aqui, que eles eram estruturas como uma ponte para fazer uma peça fixa. Entendi. Então eu desgastei esses dentes, tratou o canal, babá, e a gente fez uma peça que ela é inteira fixa, que eu digo que não passa o fio dental. Mas era uma peça, não é que tem céu da boca, não é dentadura. É uma peça de porcelana que parece tudo dentinho, bonitinho, só não passa o fio dental. Eu fiz uma peça fixa, mas com o tempo, olha que interessante, passado muito tempo, eu tentava achar ela. Depois de 6 meses... detalhe, quando eu acabei o caso, eu falei lá no Pânico, falei, olha, a gente vai fazer a prevenção dela pelos próximos 5 anos, pelo menos. Ela vai vir, manutenção, ela vai vir, manutenção, ela vai vir, porque eu acho justo. Eu fiz o trabalho, não adianta largar. Passou na televisão, largou? Não. Eu estou fora da cena, mas eu estou cuidando, porque esse é meu papel. Tentei achar ela de tudo quanto era jeito, ela sumiu. Sabe quem achou ela depois, cara? Depois de 10 anos, 11. O Geraldo, você lembra? O pastor já estava na Record e eu já estava no Hoje em Dia. Aí eu fazia os programas do Geraldo de vez em quando, no domingo lá. Eu botava os dentes 3D, a gente fazia... Quando eu fiz o Anderson do Molejo, eu fiz ao vivo no Geraldo. A transformação do Anderson. Que eu não mudei a característica dele. É verdade. Ele continua aquele sorriso bacana. Eu usei essa técnica aí que eu falei para vocês, na proporção. Você pode ver que o Anderson do Molejo, falecido, né? Pô, o cara adorava ele. Você pode ver que ele continua aquela alegria mesmo com o sorriso reto. Sim. Ele ficou bonito com aquele sorriso dele, porque eu usei, não mudou nada. Mas ele era tudo torto. Ele ficou branco, bonito, reto, e você não estranhava, porque tinha a ver com técnica. Mas você arrancou o dente, aquele dente que ficava em cima? Arranquei dente, botei aparelho, 2 meses, 3 meses, aí fiz as porcelanas dele. Legal. Então ficou legal. Mas corre o risco da pessoa perder o dente que você colocou nela? Corre o risco de você perder o dente normal, que nem o seu pai. Por falta de limpeza, porque a gente não tinha essa... Na verdade, Babi, a gente não tinha essa cultura de saber o que era. Hoje em dia a coisa performou, então nossos pais sofreram. Os nossos filhos não vão sofrer. Eles não têm nada. Por quê? Tem pasta de dente tecnológica, flúor tem que ser usado a qualquer momento, a água é fluoretada, o alimento mudou. Então você tem condições para você manter a boca da pessoa bacana. E é mais indolor também, né? Gorete, e é mais indolor também, né, hoje, né? Hoje, antigamente no dentista era aquela, socorro, vai vir aquele motor. Eu tenho laser para botar e tirar coisa, meus motores não tem barulho. Eu sou um cara mega tecnológico. Você vai lá, eu consigo prever tudo em 3D, tá tudo certo.
Mas voltando só a essa história aí do Geraldo, para finalizar, ele achou a Gorete depois de 11, 12 anos. E aí? Não fazia mais sentido. Ele tentou dar uma... Ela estava um sem up dentes, na Babi. história, Ela estava sem dentes, ela estava Mas ela bangadinha de novo. estava uma parte estava meio faltando. Então faltou o quê? Aquilo que eu poderia ter dado para ela, que era limpeza. Aquilo que teu pai poderia ter, mas faltou informação e tá tudo cuidado. certo. Segue o baile, nós acertamos a mão. Mas aí, meu, Não dali pra depende só frente... de você também, né? Porque Sua parte depende você fez, da- mas se não da- tiver E teve, colaboração... teve uma queda de cavalo que ela sofreu também, que também ajudou os dentes a sumirem também, né? Teve isso uma também. doideira. Ela contou no Geraldo isso. Foi. E dá pra ver essa aí. Tem uma imagem que é muito... Que a gente pode até botar depois, aí vocês botam aquela imagem pra você ver da Gorete, aquela icônica, né? Tá o Emílio, a Gorete, a Sabrina, aquela foto dela aparecendo com a cara destruída, assim. Foi a foto que mais... O antes, né? Foi a foto que... tem uma foto, se você botar a Gorete, que vocês fizerem no Google da vida, aí você vai ver. Parece sempre aquela primeira foto. Uma das fotos mais vistas desse segmento, assim. Foi muito avassalador. O Pânico sempre foi uma coisa muito boa para todo mundo. Ao contrário do que muitas pessoas sempre falavam, aquilo abriu muita porta para muita gente. E hoje em dia não daria para fazer, né, pastor? Não. Esse dia eu tava olhando aqui as coisas que tinham lá, meu, naquele, falei, cara, e você falou isso é cancelado. Tá tudo muito chato hoje. Tá tudo muito Hoje, chato. deixa eu te falar, o pastor tocou num assunto bem legal. Você está falando com relação a medo, caramba, quatro. Estou te falando porque minha mulher tem pavor. Ela sentar, a mão dela começa a suar tanto que ela começa já a entrar em pânico. Isso você falou que você tem alguns instrumentos que podem ajudar a diminuir essa tensão? A parte do dente hoje, ela evoluiu demais, gente. Desde a anestesia digitalizada. Que ué? É louco, né? Como é isso? Quer ver? Simples. Você tem medo de agulha em casa? Tem medo de agulha? Eu odeio Tem medo de agulha. agulha? Tem medo de agulha? Legal. Eu também. Muito bem. Você também não gosta, né? Não. Qual que é... Por que dói uma anestesia? Seja lá do médico, o que dói? Não é a entrada da agulha. Não é. O que dói é como você injeta. É a pressão da mão. Você fala, às vezes dá aquela... você dá aquela... Toma na bunda, aquela injeção. Ai, cara, ai, vai indo. Aquilo lá se dá pelo tipo de substância que tem. Às vezes é um óleo, dói. Depende. Mas vamos dizer de dente, que é mais liquidinho, né? Vamos ser mais simples. Por que dói? Ela dói porque a pressão da mão na entrada, você não calibra ela, né? A mão vai indo, você vai devagarzinho. Então, quem tem paciência para anestesiar, pode ver que você coloca... Aí tem umas pomadinhas que são bem animais hoje, que secam a mucosa, mas que você consegue colocar a agulha sem você sentir entrar a agulha. E aí, quando você vai com a mão... A tua mão vai calibrando e quando vai entrando, vai doendo. Aí tem umas anestesias que são digitais. O que acontece? Quando você coloca a agulhinha desse tamanho, você coloca e vai entrando por capilaridade. Você aperta um botãozinho que o teu corpo vai aceitando, vai saindo de gota em gota. Aí ele começa a ir mais rápido porque o corpo já anestesiou, vai anestesiando e vai indo. Aí ele vai indo mais rápido, porque você não sente a potência da mão. Isso é uma máquina de anestesia digital. Que aí você não sente. Tá vendo? Porque as referências para isso são incríveis. Tá vendo, Babi? Acaba não sentindo dor. Aí você não sente dor na anestesia. Beleza, vamos pro motor? Legal. E o motorzinho motor sem barulho. Nossa. Motor sem barulho. Tem motor que é motor elétrico. Ele tem muito menos barulho que aquele... Ele nem Nossa, tem aquilo lá. esse é horrível. Esse motorzinho. Aí você tem a porcelana que nem a tua. Beleza, precisaram tirar. Aí eu tenho um laser que eu passo 30 segundos, um feixe de água, vai bater no água aí uma frequência de luz em cima sem encostar, a lente cai. Porque você degrada o cimento que cola... Você degrada a cola que está colada à faceta, a lente de contato. Aí cai. Isso quer dizer que você não mexeu no dente. Então você vai tendo essas... Você vai tipo subir na escada para a pessoa não ter medo, né? Aí vai acalmando não tem dor, ela. o outro não doeu, por que eu não vou lá? Limpeza de dente, que as pessoas têm medo que dói, aquele ultrassom. Pô, tem máquinas hoje que elas simplesmente são sônicas. Ela vibra num montante que não te dá sensibilidade. Eu tenho sensibilidade. Então, e tem jeito para fazer sem te dar dor. Mas eu vou com a sensibilidade mesmo, né? Mas hoje tem umas máquinas que são pra gente sensível, né? Para as pessoas que têm E sensibilidade. tem umas porque dói pela vibração. Então, até as máquinas mais simples que o cara tem no consultório, ele consegue fazer numa técnica que você bota uma pontinha de plástico, você consegue mudar a rotação para não dar dor. Então, assim, o dentista inteligente é aquele que pensa na dor de quem está lá com medo. Então, essas dores, produtos que não cheiram. Então, você chega lá, eu estou trabalhando sempre de preto, eu tenho um avental preto, um azul, eu nem trabalho com avental, agora eu estou com uma jaqueta tipo o Harley Davidson de moto que eu mandei fazer, que ela é uma jaqueta preta, tem uns negócios assim, parece que eu estou andando de moto, atendendo. Por quê?
Porque eu trabalhava de gravata, a doutora, Psicológico, aquela né? O cara, ih, chegou o médico. Vou me fuder, desculpa. Vou me Não, fuder pode pra falar. caralho. Porra, fudeu. O Mendes não fala palavrão, né? É desgraça, né? meu? Porra, entendeu? O cara já fica com medo. Minha mulher é assim. Aí quando você chega assim, bate de frente, porque quem tem medo é isso. Eu tô falando de alta performance. Aí quando eu chego de tênis, que nem eu tô, e aí, como é que você tá? Vamos tomar um café? Aí senta numa sala. A sala não tem nada a ver. É que nem uma sala dessa aqui, ó. Onde eu converso, onde eu te sinto, onde eu te entendo. E por último, nos últimos 10 minutos que eu vou subir para te escanear, foto 3D, o caramba, aí o cara, Eu falo, teu diagnóstico tá pronto, tá aqui. Mal abri a boca do cara. Por quê? Tecnologia faz isso pronto. A confiança volta de uma outra maneira para você. Aí quando eu mostro as loucuras de desenho, Fibonacci, aí o cara pira, porque fala, eu quero fazer. Eu falo, beleza, eu imprimo um protótipo 3D e dou para ele levar para casa. Tola teu boca, como é que vai ficar? Leva para casa e namora. Porra, volta e fala, manda bala aí, meu. Eu falo, quer dormir? Quer dormir, bota para dormir. Tem medo, bota para dormir. Então, veja que isso não é preço. O bom profissional, o bom profissional, ele tem as manhinhas para ele poder tocar isso. Mas você tem 3 milhões dentro da sua sala que eu não tenho. Mas, peraí, eu não tinha. E eu fazia a mesma coisa. Eu enganava de uma outra maneira a mente da pessoa. Porque uma coisa que eu vou te... Se eu for te beliscar, se eu pegar da mão aqui, irmão, se eu pego a mão dele e fizer assim, ó, presta atenção. Tá doendo, não tá? Eu fico assim, você não fico? Se eu enfiar uma agulha aqui agora, você nem sente. Porque você está tão preocupado na tua cabeça que eu estou te pinicando que a hora que eu enfiar a agulha, você já não sentiu. O problema está aqui. É você enganar o cérebro. Quando você engana o cérebro, você ganha a pessoa. Porra, mas eu não senti nada. Você fala, legal, resolvi seu problema. Não era medo da agulha? Acabou. Eu lembro quando eu fui arrancar meu juízo. E eu com medo. Esse é bom fazer dormindo, viu, meu? Não, mas é que Sério, daqui dormindo, hormonite na bicha vai, meu. Mas quando eu arranquei esses negócios que tem hoje, entendeu? Era aqueles negócios assim, ó, vamos lá arrancar e vai. Pastor, arrancar o juízo? Quando que ela teve juízo? Arranquei os 4. O juízo? O juízo. E aí o médico, eu suando, chorando, com medo. E o juízo indo embora. Ele pegou e falou assim pra mim, ó, eu vou só fazer uma pressão, tá? E depois você me fala. Tá bom, ele fez uma pressão de um lado, aí ele doeu, eu falei, não. Aí ele, vamos pro outro. Nisso ele arrancou tudo o negócio, eu não sabia. Ele, calma, não arranquei ainda, tô só fazendo pressão. Nisso ele já tinha arrancado, era tudo. Na pressão cara saiu o bom. seu juízo. Tá vendo? Na pressão. Tá Que ele vendo? fez? Na pressão saiu o juízo dela. Ele na pressão. E ele fez o que é uma enganação. Ele enganou o cérebro dela. Ó, tô vendo, já tá arrancando. Já tá Tô vendo, tchau. Tô vendo, ela. Agora vai. Agora Mas vai. tudo comigo agora funciona vai. assim, sabia? Tudo. Toda cirurgia que eu vou fazer, quando eu vou tomar anestesia geral, o médico, nessa última foi assim, o médico falou pra mim assim, olha, eu não vou colocar anestesia em você, tá? Eu só vou colocar o soro e depois eu vou falar pra você, olha, vou colocar anestesia. Eu falei, tá bom, promete? Prometo. Então tá. Colocou, aí eu, o que tá acontecendo? Você é danadinho, e buf, apaguei. Porque Quando eu veio, tenho já que foi. entrar no meu mundo, entendeu? Pra mim poder, senão eu começo a chorar. É isso. Assim como a gente tem, por exemplo, quando as pessoas vão. Hoje, olha como a coisa evoluiu. Então, nessa área odontológica, a gente está nela, então, só para a gente finalizar a área odontológica mais pesada. Olha que coisa incrível. Por exemplo, a gente tem um alinhador invisível. Então, a pessoa tem um dente torto. Antigamente, a pessoa tinha medo dos aparelhos. Então, você tem os aparelhos invisíveis, né? Sim. No caso, na minha clínica, eu uso o Sure Smile, que é o mais moderno que tem hoje, que é uma tecnologia alemã e americana, mas ele é tão incrível que ele é um aparelho transparente que você faz você escaneia a pessoa. Em vez de massinha de moldar, você escaneia, você bota lá o que você precisa lá dos exames que eles te deram e ele faz uma checagem. Ele te mostra exatamente quantos dias tem que usar o aparelho e quantas horas por dia para chegar naquele resultado pronto. Caraca. Ele mostra o antes torto, aí ele vai arrumando. Aí você bota lá 8 meses, 12 dias, se você usar 22 horas por dia o aparelho. Meu Deus! Ele é uma checagem que dá. Então, nesse aparelho, por exemplo, do Sure Smile, eu escaneio, aí eu boto as medidas que eu preciso, tarará, e eu não sou ortodontista, tá? Eu passo meu ortodontista. Aí ele bota as medidas, o que ele precisa fazer, pumba, ele aperta o botão, ele dá o setup de como vai ficar. Aí a empresa faz os aparelhos, vem numa caixinha com todos prontos, do começo ao fim. E aí, pô, é incrível. E aí, a cada 15 dias, a pessoa vai no dentista, ou uma vez por mês, depende, ela vai trocando as placas, que são placas transparentes. Então, eu sou um cara muito, muito acreditando sempre na popularização das coisas boas. Essas coisas estão com preço ficando muito mais acessíveis. Elas estão entrando num movimento que eu acredito que tem população. E,
para a gente falar um papo meio sério, eu falo para a população, procurem, porque a saúde odontológica dentro do sistema de saúde, prefeitura, tudo, tem muita coisa que funciona, que as pessoas podem procurar, mas ninguém fala delas. Então, minha dica é que você jogue no chat GPT mesmo da vida, que agora está mais fácil, e procure o dentista da prefeitura, o dentista da UPA, você procure porque tem. Preciso de implante, coloca lá. Vá atrás, porque eu acho que todo mundo tem direito a ter uma boa saúde bucal, principalmente a prevenção. Ó, pode me eleger, hein, meu? Você viu, né? Fala uma coisa, você foi pioneiro, né? Nessa história de 3D, para trazer para o Brasil, para trazer... Você acha que você abriu muitas portas com isso? Abri, cara, porque as velhas loucuras da vida da gente, quando a gente menos espera as coisas acontecem, né? Eu estava atendendo, vendo uma televisão dentro da minha clínica, e eu olhei um cara, um americano, o James Clean, que é um dentista americano, um senhor, fazendo um dente em 1 hora. Então ele mostrava que ele estava preparando o dente, ele escaneava em vez de massinha de moldar, ele preparava um protótipo, um projeto 3D, ele pegava uma máquina, botava uma resina, uma porcelana, em 10 minutos fresava, a maquininha fresava e saía o dente pronto, ele ia lá, colava na pessoa. Do dia que eu vi isso, eu falei, quem tem aqui no Brasil? Aí tinha uma pessoa que já trabalhava em São Paulo, um outro do Rio, mas era uma coisa muito longa, muito longe as pessoas não falavam. Tinha ninguém fazendo isso. Tinha uma pessoa ou duas. Começando que trouxeram de fora, sei lá, se por debaixo dos panos. Uhum. Decidi em 2 semanas, eu estava na Alemanha, na fábrica dessa empresa, que eu pirei. Eu consegui achar quem fabricava tudo, e acabei comprando as primeiras 3 máquinas que vieram para o Brasil. Uma eu convenci um amigo meu, que é da minha banda, do Carne Viva, que é o Adriano, que até hoje é professor zaço de sistemas 3D. Ele fez o advogado do diabo, falou, vai comprar essa máquina para quê? Eu falei, porque em 1 hora não resolve o problema do cara. Eram 5 sessões, né? Para fazer, por exemplo, um dente que quebrou. Botava um provisório, depois você moldava, depois você provava o metal, provava a porcelana, desgastava a altura, dava o brilho e colava. Eram 5 consultas, 5 semanas. Eu ia fazer um dente em 1 hora, isso há 14, 15 anos atrás. Falei, caraca, vou comprar essa máquina. Fui embora, fui para a Alemanha, tomei todas as cervejas lá em Frankfurt. Porra, cara. Resumindo, acabei fazendo um curso de 2 dias lá. Eu aprendi o movimento e as primeiras máquinas chegaram. E aí eu fui um cara que desenvolvi um pouco as técnicas. Então, dali para frente, eu abri. Todo mundo, pô, você é doido, digital. Eu já falava digital. Naquela época, todo mundo, vou botar dinheiro. Eu falei, presta atenção, otimizar o tempo das pessoas é incrível. Né? E aí eu terminei as técnicas de grandes reabilitações, porque ninguém sabia desenhar aqueles dentes 3D de boca inteira. Eu comecei a virar a madrugada fazendo isso. Então, eu fresava os dentes, aí eu baixava. Sempre tive um laboratório de prótese na minha clínica, com uns 4 protéticos. A gente dava acabamento na mão, era meio arcaico também, mas saía bem da máquina. Agora, as restaurações preço na minha clínica são todas feitas da máquina até hoje. E nem por isso o preço é diferente, porque já é um dia a dia nosso da clínica. Não tem restauração que bota massinha. Eu escaneio, freso na máquina e coloco na pessoa. É micrométrico, é outro trabalho. Mas como eu tenho várias máquinas, então para mim hoje é uma coisa muito normal. E todo mundo desse meio que eu falo em odontologia 3D tem, graças a Deus, o nosso nome como um nome de referência. Hoje, como um cara que abriu a porta para esse mercado. E hoje, ele tem que ser popularizado, ele tem que ser socializado. Acho que todo mundo tem que fazer isso. E está rolando, tá? Tem as impressões 3D agora, que são muito mais baratas também. Então, tudo isso está rolando agora. Eu acho que a pessoa que gosta de se cuidar, ela pode se cuidar. Você vê, que nem a Babi. E quem não pode, você também tem... bacana. Cara, é isso. Eu acho que a gente pode buscar, e não só, por exemplo, não tenho condições de fazer lentes de contato, por exemplo, que eu tenho um sonho em cerâmica, você faz em resina impressa. Que um custo é mais barato, ele funciona, os materiais são bons, mas tem um detalhe, cara. É a história do meme, do quadro que eu vou fazer lá. Que, porra, você vê o cara caindo tudo os dentes na internet. Aquilo lá acaba com a nossa profissão. É a mesma coisa que você vê um cirurgião plástico botando o nariz tudo torto toda semana lá. E qual que é a diferença da resina para Então, quando a pessoa quer botar uma resina porcelana, tem diferenças e tem indicações, né? Uhum. Talvez a principal diferença porque quando você faz uma estética de lentes de contato, por exemplo, isso chama muita atenção. Você faz para mudar tamanho, forma e cor de dente. Essa é a indicação principal. As vantagens da porcelana, que ela dura muito mais. Muito mais. Ela não tem alteração de cor. Com o tempo não muda? Ela não muda tomando a cor vinho, dela. tomando café. Ela é 99% inorgânica, então ela não altera a cor. Ela não altera a cor. As vantagens da resina. É um material mais barato, só que as desvantagens da resina é que dura menos, tem que repolir toda hora.
Agora, se quebrar lascar uma porcelana, não dá para você fazer um ajuste, um acerto. Você não cola nada nele. Na resina você consegue colar. Mas a questão é que a gengiva ela aceita muito mais uma porcelana bem adaptada do que uma resina com o tempo, porque ela começa a ficar mais porosa a resina, a bactéria gosta menos. Então, a resina dá muito mais trabalho, na verdade, e a possibilidade dela quebrar é muito maior do que a cerâmica. Então, tem vantagens e desvantagens. Obviamente, as vantagens são muito maiores ainda das porcelanas, tá? Tem escolas novas mostrando, porque o cara puxa a sardinha pro lado dele, né? Ah, vamos fazer só resina agora. Mas nem por isso ele cobra mais barato isso, entende? Então virou uma coisa meio assim. E eu sempre falo que procure um bom profissional, porque o problema todo está aí. Às vezes o cara cobra muito barato. Ah, vou botar uma resina de manhã na tua boca, tudo branco. Só que o problema não é colocar. Porque colocar, você coloca onde você quiser. A boca aceita tudo, até a primeira página. Depois aqueles excessos, a gengiva inflama, o cara perde dente, perde osso, dente cai. Ah, não dá. O barato sai caro, melhor não fazer. Eu sempre falo, não dá? Não faça. Porque para tudo na vida, né? Sim. Milagre demais, agora, o Santos confia, né? Então, Pedro, mas aproveitando o teu gancho, assim, tem uma coisa que assim, fica o dente, a porcelana, aquela coisa bonita, brilhante e tal, mas e o dente que fica por trás da porcelana? Ele não passa a trabalhar em condições mais insalubres? Assim, e você não tem que desgastar ele para colocar? Depende. Primeira pergunta de insalubre, não, porque você está recobrindo. Eu estou falando se você fizer do jeito certo. Claro. Eu estou vendo muita coisa, quando eu falo saúde não é moda, eu criei por causa disso. Pô, aqueles memes, o cara tá comendo, estoura o dente e cai, a boca parece a boca de, entendeu? Para não falar outra... porque porcelana é moda atualmente. Para não falar a boca de chupeteira, né, não? Aquela boca assim, entendeu? Porra, tá todo mundo errando a mão. Aí eu vejo alguns influencers que têm a manha de contar um storytelling e falam do mau hálito, tá vendo? Use o fio dental. Tem um cara que eu amo, que é o Teodoro, eu acho ele incrível. E ele que me startou para eu criar isso. Porque ele foi criando um storytelling da boca suja, não sei o que, ele falou, para evitar isso aqui, usa o fio dental. Ele acabou a história ali. Cara, eu fiquei apaixonado com isso. Oi? Tem casos no TikTok que falaram justamente de ter mau hálito. Eu coloquei... teve um menino que falou, eu coloquei lente, não sei se era lente ou se era outra coisa, falou assim, agora eu tô com um bafo muito grande. Eu vi esse. Isso acontece? Acontece. Mesmo? Acontece quando é feito errado. Porque você perguntou de desgaste. Quando você vai fazer um tratamento de lentes de contato, você vê que esse assunto, cara, é muito popular. Todo mundo pergunta muito. Qual a técnica certa? A técnica certa é você fazer um desenho prévio para usar essas dimensões, para mudar as dimensões, formato, tudo. E para você saber, com esse desenho prévio, você tem uma prova digitalizada de quanto você tem que mexer no dente. Se concordam comigo, se está assim a boca, ó, se o dente da pessoa está projetado para frente, se eu acrescentar a coisa, vai ficar mais projetado ainda. Pô, se a pessoa tem um dente mais para dentro, só se eu acrescentar vai ficar na posição. Quem determina isso é os sistemas 3D, é como eu desenhei a boca da pessoa. Agora, vamos lá. A indicação de lentes de contato são dentes rígidos, que a gente chama, são dentes íntegros, dente com um monte de destruição. Então, o dentista que acha que sabe fazer isso, não é especialista na área, não estudou, tem um monte de restauração, ele acha que é lente de contato, ele só passa um negocinho e mete para frente. E aí começa a errar, porque você não pode ter degrau. Vou te dar um exemplo. Essa unha tua, quando cresce, de gel. Quando a tua unha cresce, se você pegar a outra unha e passar, não tem um degrauzinho? Fica aquele tec, 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 tec. Você imagina, então, a mesma coisa. Imagina que isso aqui é uma unha, a unha da pessoa, e você bota uma unha de gel em cima. Fica um degrau. É esse degrau, quando não é feito a acoplagem 100% do preparo, por isso que precisa preparar o dente. Só que quando eu falo preparo, eu mostro para vocês depois, o preparo é micrométrico. Eu tenho que ter um término para começar a porcelana. Eu termino, começa a porcelana, a gengiva gosta disso. Aí fica aquela boca perfeita. Aquela que você fala, essa pessoa tem uns dentes lindos. E na verdade ela tem uma lente de contato. Por exemplo, o cara que fala muito disso é o Paulo Musi, que é meu amigo, meu cliente. O Musi, eu fiz a boca dele há muitos anos. Médico, Paulo Musi? É, o Paulo Musi. O Paulo Musi é muito bacana, cara. E o Paulo Musi fala, cara, você mudou minha vida. Aí ele tá falando assim, ele fala que ele queria um branco mais natural. E ele fala para todo mundo que ele fez, porque ele fala que realmente mudou a vida dele. O sonho da vida dele é ter um dente mais expansivo, assim. E a mudança foi tão bacana, assim, tão sutil, que todo mundo fala, você fez lentes de contato no Paulo Musi? Eu falei, fiz. Aí a pessoa olha a gengiva, ela tá zero. Por quê? Porque a técnica acabou a lente de contato, começou o dente. Não tem gap, não tem espaço. Então, respondendo você, Babi,
Na verdade, a pessoa pega um monte de massinha, joga em cima dentro da pessoa e cola, porque cola, aceita tudo, vai soltando. Vai ela moldando. passa o motor, ela deixa tudo com reborda. E aquelas bordas que ficam de excesso, pensou. É aquela historinha do Lindô. Me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar. Não é mais bonito fazer um clareamento, então, e fazer um design com umas lixinhas no dente? Resolveu. Sim. Em vez de fazer uma lente de contato que não está cabendo com uma pessoa que fala, custa X, não existe esse milagre, pô. Vou fazer porque a pessoa acha que aquilo vai deixar ela muito bem rica. Só que a maior inteligência da área médica, odontológica, é a recorrência do seu paciente. Agora, vamos fazer uma comparação para finalizar essa loucura? Você não testa o coração, né? Tô falando do coração. Vou testar. Vai no cara ali que ele vai passar. Não. Fala, quem que é o velho que já fez 70 mil cirurgia do coração? Você vai no cara. Se ele te atende com uma caneta na bique na mão, sem frescura, se o bolo que ele te oferece não é o bolo sensorial, se o cheiro não vai te deixar querendo comprar mais, cara, eu sempre bato com essa história. A frescura demais não precisa, é para te valorizar. Qual passe? Pega um desse cara, pega uns cabeçudos de hospital, médico foda. Você vai lá, você não tá nem se importando se ele tá no celular, se tem um iPad gigante para te mostrar. Ele pega uma caneta, um papel e escreve pro seu, o coração funciona assim, você já veio. O cara fez 70 mil cirurgias. Fala, obrigado. Ninguém morre na tua mão, né? Então tá bom. Vou operar com você, obrigado, meu querido. Você não quer saber se é da moda. O que eu quero dizer para todo mundo sempre, quando falam em saúde, pode ser da moda, tá tudo bem. Só que preste atenção na qualificação do cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada se o cara é bom mesmo, se estuda, bota um reclame aqui. Procura referência, porque assim, não, é 100 pau o dente, hein? Para fazer, tá bom, vai lá. E depois você sofre aquilo que a Gabi tá falando. Hein? Pensou? O cara começa a conversar com você, começa a escorrer sangue aqui, você não enxerga. Imagina você beijar a boca, chupar o sangue e engolir. Vampira, você não é vampira? Você tem um negócio que eu pego a dente, pelo amor de Deus. Doutor, eu tenho uma pergunta polêmica. Vai. Esse negócio de dentista poder fazer outras áreas do rosto, tipo botox, sei lá, preenchimento, essas coisas, o que você acha, assim, na sua opinião? Você acha que tem uma especialização para isso? Não sei se hoje em dia já lançaram alguma coisa assim, a pessoa faz, né, especialização, mas eu sei que é liberado o dentista fazer, eu sei que ele pode fazer. Vamos lá. Voltando àquela coisa que eu falei lá atrás, puta polêmica isso, né? Do caramba, eu adoro. Não, porque já esse deu vários problemas com isso. E vai continuar dando. Porque na minha visão, na hora que eu fui dono de uma rede de clínica de harmonização facial também, mas eu mudei todo o esquema porque o dente era importante. Vamos lá. O dentista, ele é um médico da face. Ele não deixa de ser médico. Dentro do meu conceito, porque eu cuido da saúde como geral. Eu acho uma babaquice essa história de ficar o médico brigando com o dentista. Sim, cada um na sua área, cada um na sua especialidade. Quando a especialidade de harmonização orofacial, né, o tal da HOF, que todo mundo fala, veio para o dentista, eu falei, ok, tá certo. Tá certo, porque o dentista ele é um reabilitador orofacial. Né, boca e face, e facial em volta da face. Vamos te dar um exemplo simples, Babi. Quando eu mexo em dente aqui, eu tenho a parte óssea e tem a parte do lábio, certo? Sim. A gente chama de processo alveolar, que é essa parte do osso aqui. Imagina um dente, o dente está seguro aqui e o lábio está aqui. Se você não tiver o osso bonitinho e tiver para dentro, teu lábio cai. Teu lábio, se você tiver um osso que você preencher demais, teu lábio fica feio. Então, quem entende do processo alveolar, que é onde ficam os dentes, é o dentista. Então, quando fala assim, o dentista na área de preenchedor orofacial, em volta da boca, preenchimento, toda essa parte de botox, eu acho que ok também, porque a gente usa botox para dor crônica. Tem várias aplicabilidades. Para estética, ela acaba sendo por segunda intenção também para a estética. Eu acho incrível, eu acho que está tudo bem. Então, a briga, quando você fala que o dentista está fazendo, entrando no ramo médico, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o dentista está no ambiente dele. Porém, se você me perguntar se eu acho que dali para frente, é uma opinião do Bernal, tá? Do Anderson mesmo, se depois de tudo isso, de mexer com preenchedor, quando você passa aí para um outro ambiente, vamos fazer cirurgias mais complexas, vai para a orelha, vai. Eu tenho um pé atrás. Talvez eu não consiga te responder isso de uma maneira assim tão simples. Não, eu acho que tem que fazer. Eu não sei. Talvez eu acho que não. Talvez eu acho que a gente poderia ficar nos injetores, poderia ficar realmente no botox, nos preenchedores. Além disso,
Aí vai para um bucomaxilo, que é o cara que tem que trabalhar com essa parte quando tem trauma, que são próteses de titânio, prótese. Aí sim, eu acho que o cara que para ser o cara para ser, que é o background do dentista de harmonização facial, é o bucomaxilo, que ele pode ir mais além, porque ele conhece tudo dali, entendeu? Então, você viu que a resposta está dada. O dentista é para trabalhar nessas áreas, porque o bucomaxilo é o cara principal. Quando o cara estoura a cara num acidente, quem eles chamam, os médicos? O bucomaxilo. Então, ele que determina. Então, é assim, pode mexer sim. Mas a máxima vale nessa história também. É a mesma história. Que agora, qualquer coisa, eu virei harmonização facial. E a pessoa faz um curso de 2 dias e acha que pode aplicar o que ela quiser. Então, vale o bom senso. Mas está na nossa área. Eu acho que com bom senso tudo vale, né? Aí Mas essa vira- briga é meio infundada para mim em aí- algumas áreas. Aí vira demonização facial. Tem vários demônios faciais por aí, né? Tem vários, né? Por isso que o saúde não é moda vai vir, que eu vou pavorar essa E história. além da né? demonização, uma coisa que acontece muito é que mulher que faz muito, principalmente mulher assim, né? Que faz muito procedimento no rosto, elas acabam com 40, 50 anos exatamente com o rosto completamente igual umas às outras. Vocês perceberam que elas estão tirando? E aí eu tenho uma explicação lógica. Eu tirei bastante boca. Minha boca era enorme, era um beijo de salsicha, de linguiça. Eu não sei como é que as pessoas não me avisavam Não, que mas tava sabe o que é? horroroso. Porque elas não tinham técnica. Foi assim, veio aquela boca, quero ficar com a bocona. O que acontece? Só que, lembra que eu falei do processo alveolar para vocês? Eu desenho isso, vocês vão conseguir ver com o maior... Você fala, é isso. Eu falo, Quando você mede proporção de dente e com rosto, é o que eu falei para vocês na técnica que eu utilizo para você saber quanto vai ter que botar de boca ou não. E se precisa. Porque você traça umas linhas e a pessoa fala, eu falo assim, se você colocar mais 1 ml de boca, você vai parecer mais velha. Qual que é a desgraça para uma mulher, irmão? Parecer mais velho. Fica Pronto. velho. Sim. Olha, olha, por exemplo, a boca da Abi sorri, parece o dente dela. Ela mas agora não aparecia. Então, aí você ficava com o quê? Se a gente pegar duas fotos tuas, uma velha e uma de agora e uma velha... Parecia que eu tinha Pronto. muito mais idade. Qual que é o sonho da pessoa? Então, eu sou um puta louco, né? A pessoa investe uma puta grana pra ficar mais velha? Que sentido que faz? E ninguém avisa? Sabe por quê? Porque vai a máxima da vida da gente. Quanto você é profissional no que você faz? Eu só quero vender. Quero vender. A banalização na área da saúde, como em todas as outras áreas, ela é muito forte. Então é muito fácil eu convencer você. Hoje, com uma pessoa com celular, com FaceTune na mão e manjando bem, o cara arregaça. O cara faz aquele dente transparente, transparência máxima, olha o caso. Você vê aquela puta caso, fala, você sabe fazer isso? Ou a foto que é animal? Eu sempre brinco, falo minhas fotos, o meu caso clínico é dia a dia. Eu tô atendendo, tô batendo e vai. Cara, as fotos do cara, eu falo, vem aqui, vê se eu tenho algum reclame aqui na minha vida. Não tenho, são 31 anos que a porta está aberta. E por quê? Porque eu soluciono os problemas que a pessoa quer. O cara quer mais opaco, o outro quer mais claro, o outro você tem que seguir mais ou menos o que ele quer. Mas eu imponho realmente a minha performance, né? Nesse ponto que você está falando aí, eu vi um post seu dizendo que teve uma pessoa que quis colocar uma faceta diferente, fugindo do tradicional. Por quê? Em vez de ser certinho, ela quis fazer de um modo diferente que ela se sentia confortável. Que era o jeito dela. E teve muita gente que reclamou, ou achou ridículo, ou achou... Você acha que isso daí é o que o povo quer que seja uma coisa normal e você fugir, você que está errado? Eu sempre falo assim, quando você está investindo para fazer um tratamento desse, e aí você vem para mim e bota eu falo assim, por exemplo, fazer uma lente de contato opaca. Vou te dar um exemplo mais popular. Vamos fazer lente de contato? Vamos. Você lembra na época dos MCs ali, começou todo mundo com aquele dente que chama-se Low Translucent, LT. É um dente que tem baixa translucidez e mais opacidade. Ele é mais opaco. Quando vinha a galera falava assim, não vai fazer opaco. O Belo é o maior exemplo disso. Quando eu fui fazer a boca do Belo, ele falou, irmão, faz o que você achar melhor. Na época do mais opaco, eu virei e falei, irmão, ele falou, não, você é o profissional. Cara, incrível. Você é o profissional. Eu sou artista, mas você é o profissional, só quero ter saúde. Faz o que você achar melhor. Porra, a boca do Belo é uma das bocas que mais a galera me elogia pelo serviço do Belo, que eu faço todo O mais dia. opaco que você fala parece ser mais natural, menos brilhantão, assim. Como que é o mais opaco? Parece aquele brancão que você fala, parece Mentex. E o translúcido, ele tem um quê de dente, ele tem a translucidez nas pontas. Você olha, a luz passa por ele, ele tem um design, ele tem uma coloração, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço hoje. Então, hoje eu me imponho. Se a pessoa fala, eu quero muito opaco, eu falo, não faço.
Porque o dente não é moda, o dente tem que ser dente. A pessoa tem que olhar para ela e falar, pô, que linda, o nariz dela tá incrível. Nossa, que dente bonito a Babi tem. Tem que ser um jogo, não pode falar, dente de contato, cabelo de aplique, aí começa. Vira uma puta boneca. A mulher não quer isso. A mulher quer ser olhada com beleza. Tudo bem que ela fez o procedimento, é legal. E naturalidade, É, e por pronto. incrível que pareça. E tem que parecer branco. Mas como que a gente quer ser colocada e ainda parecer natural? É o que a gente Essa que é a questão. Porque tem a ver com eu quero design. um nariz, um dente É isso. natural, eu quero É cabelo isso. natural. Mas tem como você fazer a lente de contato clara, com a cor bleaching, que tem várias escalas de cores, mas com o quê? Com o quê? De naturalidade, não é a cor. A cor você vê que é lente, fala, bem, tão lindo pra caramba, mas o design e a pintura final, que é a personalização de caso, tem a ver com lábio, rosto, perfil, desenho. Eu olho ela, eu fico pensando como fazer o caso dela. Tem a ver com o conjunto da obra, para todo mundo, quando ela sorri, falar, pô, tá o sorriso dessa mulher, meu, maravilhoso. É lente de contato, mas é lindíssimo. Pronto, ganhamos uma história. Perfeito. Porque esse é o jogo. O jogo é esse, entendeu? É você conter essa sensibilidade para fazer. Por isso que a diferença do opaco, hoje, por exemplo, cara, eu quero dente opaco. Eu falo, não faço. Eu quero tipo esse aqui. Eu falo, não vou fazer. Eu me permito não querer fazer. É que nem você virar para o João Plástico e falar, eu quero dente, eu quero a ponta mais arrebentada. Ele vai falar, não vou fazer, é a minha assinatura. Eu não vou fazer. É um pintor de quadro que pinta gatinho, que nem o cara dos gatinhos, você pede pra ele pintar um prédio. Ele fala, meu, eu só Romero faço gato, cara. Entendeu? Como é que chama? Romero Brito. Não faz sentido. Então, assim, a beleza, as pessoas procuram um profissional da área da saúde Pra se sentir bem. e principalmente pelos resultados dela. E pelo que ele oferece como resultado, você se identifica. Tem um monte de gente boa, mas não tem gente que você gosta mais. Chega e fala, pô, esse cara é legal pra caramba, eu gosto de andar com ele. Como tem gente que você chega e fala, esse cara é estranho, né? Porque é energia. Às vezes você bate o olho num dentista e fala no médico, no senhorzinho clínico geral. Você fala, mas é bom, né? Eu me sinto bem. Parece que isso já te ajuda muito. Então, não é grana. É quanto você se sente bem espiritualmente do lado daquela pessoa, daquele profissional. Então, só presta atenção, porque esse talvez seja o grande pulo do gato do sucesso. E jogar no Reclame Aqui, né? Pra ver se não tem nenhuma bomba lá, né, irmão? Entendeu? Acho que é isso. Agora, assim, vamos trazer para o esporte, assim. Existe algum tipo de relação entre esportes que são mais nocivos aos dentes ou menos nocivos? Existe isso? Não, eu vou te falar outra coisa, então. Olha que louco, meu. Você consegue... Você sabia que o atleta de alta performance ele pode perder até 12% da rentabilidade final dele por problemas bucais? Sério? Tipo infecção, tipo cárie, tipo deu canal, tipo o dente está torto. É comprovado cientificamente que a pessoa... Por isso que todos os times, tipo o São Paulo, que eu joguei 11 anos no São Paulo. São Paulo faz esse trabalho de base. Todos fazem, na verdade, né? Primeira coisa, o dentista é um ponto fundamental hoje no esporte para performance. Então, vai ver exame de sangue e dentista. Raio-X, vai ver se não tem cárie, se não tem tártaro, se não tem nada, passa na educação. Por quê? Porque o cara, para ter performance, ele tem que estar com a saúde bucal em dia. Nunca, cara, teve tão em alta falar de saúde bucal. Nunca teve tão em alta uma escova de dente, uma pasta e um fio dental que custou uma miséria. Que você pode pegar de graça na prefeitura se você não tiver. Por isso que eu falo que é social. É social. Você cuidar da boca tá na social. Tá fácil, não tá difícil. Basta você querer, né? Que nem academia, né? Não tem milagre. Você só emagrece se você comer menos e gastar mais. Sim. Todo mundo busca a fórmula mágica. Eu acho muito louco isso. Então, o cara vai lá, né? Você vai no Instagram, tá lá, a gordinha ficou magra. Aí, como é que você fez? Aí vem aquele Apliquei 80 mil. Hoje eu apertei o botão hoje. Aí, é simples. Bom. Todo mundo quer a fórmula mágica de um sucesso que você já sabe. Se você comer mais do que você gastar, você vai ficar gordo. Então, você come menos e gasta mais. Ponto. Já fechei a consulta. Porra. Hoje você sabe que você come arroz, feijão, tudo pesado, bonitinho, melhor que você comer qualquer outra coisa. Por que você não come, então? Salada, arroz, feijão e grelhado. Beleza, tá dentro da dieta do brasileiro. Carne, arroz, feijão. Proteína, ovo e salada. Firmeza, vai andar na rua. Então, quer dizer, não tem milagre. A boca é a mesma coisa, não tem milagre. Escovar não tem milagre. E você ter alguma bactéria dentro da boca também faz com que você não ande bem. Entendeu? Com uma ligação da boca com relação a tudo é muito louca hoje, né? E isso que é legal, é tentar transitar nesse ambiente, né? Bernal,
queria te agradecer. Você vai ter que voltar aqui, cara. Vou Tem muita coisa aí. Tem história pra E nós contar, já hein? estouramos Tem bastante história. hoje. Tem história, hein? Nossa, e a gente tem um monte de pergunta ainda, mas você vai ter que voltar. Já Vai tá ter que convidado mesmo assim, Já? pra próxima. Porque, E pra gente é uma palestra, né? Porque a gente, na verdade, a gente fica vendo você palestrar pra nós, né? Então é maravilhoso. Mas a isso. gente tem que falar das bastidores depois, né? certeza. E ainda aquele ficou louco, né? faltando. Você Ficou fala faltando muito. do você jogador, você Guitarrista. como guitarrista, sua banda do Carne Viva. Carne Tem Viva. muita coisa pra gente Spotify, falar. hein? Carne Viva. Então é Porra. sério. Nós, né, pastor? o convite já tá feito marcar aqui. aí, vê aí a agenda já do homem aí, pastor. Você que é o cara, vê a agenda aí pra voltar. Agradecer mesmo, obrigado. E hoje ainda, esse papo vai continuar lá no manifesto, né? Que hoje nós dois vamos no manifesto Vamos lá no encontrar manifesto, o Silvano, que o bar, André. vamos todos Ainda no vamos. manifesto Vocês hoje. dois Vamos. vão sair hoje. Você tá entendendo porque ele já quer trabalhar a boca por causa disso. Vamos! Ô, bonito, Agora eu vamos. entendi. Entendeu, né? Você Né? entendeu? Você viu? Por isso que um quer fazer Significa? a boca do outro, entendeu? Tá vendo? Significa? Cuidado com o que vocês vão colocar na boca. Boa, cuidado. Essa é a frase, hein? Eu gostei dessa frase. Cuidado se eu colocar na boca. Bom, meus queridos, obrigado pelo convite. E, na verdade, eu falei até pro pastor, né? Para quem tá assistindo aí em casa, quando começou o Hora Bolas, eu vi que os três têm uma ligação muito bacana, assim. Eu falei, pô, pastor, queria tanto fazer os podcasts. Ele falou, pô, cara, até ficou meio assim, porque eu sou Na convidado hora. para os podcasts. Falei, cara, aqui tem uma energia, então parabéns pelo programa, você, Babi, que é uma pessoa incrível, super luz, assim. O Luciano é um cara, que tem um rádio, tem televisão na veia, o pastor tem tudo isso junto, eu acho que é um mix disso. E como eu estou falando, eu gosto de entrar no começo. Porque eu sei que eu vou tentar contribuir o máximo que eu puder para a gente ter um entretenimento para as pessoas, informação, cultura e zoeira. Porque porra, a vida fica chata se não bagunça chato demais. A gente tem que sorrir na vida. E eu acho que esses momentos também de informação e sorriso e brincadeiras fazem parte de um processo da gente poder ser feliz nesse mundo que está meio chatão demais. Né? Então, obrigado. Espero muito poder estar aqui mais vezes. Quando vocês me convidam, eu venho. No Hora Bolas, eu acreditei muito no projeto, principalmente que eu que pedi. Então, obrigado por vocês me receberem aqui também de coração, tá bom? Deixa seus contatos aí, já passou seu Instagram, mas deixa aí seu contato. Galera, pra quem quiser aí. @anderbernal. É o Instagram que eu uso bastante, a galera me acha. E se não achar, joga no Google Anderson Bernal. Aí a gente tem muita história, são 17 anos seguidas na TV com os quadros, Transformação da Face, os programas da manhã, do Manhã Maior, o Plantão de Dúvidas da Record, o Geraldo, a Globo, fazendo Fantástico, fazendo SBT, Eliana. Tem muita coisa e a gente volta com mais coisas agora. Espero poder estar compartilhando com vocês aqui, se vocês me permitirem, vai ser um prazer, tá bom? Já tá convidado. Obrigado. Já vai ser outro. O parte 2 vai ter. Parte 2. Você vai ser o primeiro parte 2 nosso, mas não acabou ainda não. E agora agora vai, eu quero agora começa. ver você de frente com o Babi. Demorou. Galera, obrigado por tudo. E agora, Anderson Bernal de frente com o Babi. Anderson, após as refeições, a gente deve escovar o dente. E após o sexo oral, também? Normalmente, depende do que acontecer, depende de como você usar a sua boca, eu acho que você deve sim. Em vez de escovar o dente, talvez um enxaguadório bucal, né? Anderson, o que faria se uma paciente sentasse na cadeira e falasse, arranca tudo, e não estivesse falando do dente? Seriedade em primeiro lugar, né? O nome da gente a gente constrói com bastante seriedade. Aí eu ia falar, não arranque e não vai ter. Tu tem que fazer de novo. Não tem outra coisa. Vamos de novo. Não vai ter como resolver. Vai, vamos de novo, vai lá. Anderson, se eu for no seu show, você toca uma pra mim? Tô com várias, são 2 horas sem parar. Anderson, quem canta manda bem com a boca. E você, fica só dedilhando? Eu também gosto de cantar, tanto que eu sou backing vocal da mamãe, então eu toco e canto. Anderson, qual foi a maior coisa que já botou na boca de um paciente? Eu acho que é a minha mão, né? Com luva. Anderson. Quem botou isso aqui? Ridícula essa parte, tá? Anderson, devemos escovar os dentes depois de comer uma rosca? Com certeza que o açúcar faz mal pros dentes. Anderson, quando você vai ao dentista, pede pra tomar uma picada na boca? Eu morro de medo de uma picada na boca, então eu prefiro não tomar anestesia. Anderson, o que as pessoas nunca devem botar na boca, mas elas sempre colocam?
Cigarro. Anderson, já perguntou se um paciente usa fio dental e ele disse sim na praia. Já perguntei e já responderam várias vezes essa mesma resposta.